Olá, vamos falar sobre a continuidade de uma função, mais concretamente a continuidade de uma função num ponto do seu domínio. E logo aqui é preciso esclarecer rapidamente uma coisa que normalmente faz confusão ao pessoal. Só faz sentido falar de continuidade de uma função em pontos que pertencem ao seu domínio. Estou a dizer isto porque muitas vezes o pessoal faz confusão e diz que uma função, por exemplo, não é contínua num ponto que nem sequer pertence ao seu domínio. Portanto, logo desde o princípio tenham isso muito claro. Só faz sentido falar de continuidade em pontos que pertencem de facto ao domínio de uma função. Para que se perceba melhor esta ideia, eu tenho aqui três representações gráficas, três funções, f, g e h. E apenas numa destas funções ela é contínua em x igual a a. Reparem que, se olharem tanto para a função f, como para a função g, como para a função h, vão perceber que o domínio de cada uma delas, tanto da f como da g, como da h, é r. No entanto, só uma delas é que é contínua em x igual a a. E, a princípio, a ideia da continuidade é uma ideia que é intuitiva e é simples de entender, porque se vos perguntarem, quando tu pensas numa linha contínua, pensas no quê? Normalmente todas as pessoas te vão dizer que vão pensar numa linha que é ininterrupta, ou seja, numa linha que não sofre nenhuma quebra, que nunca se interrompe, que é contínua, como é óbvio, por assim dizer. Então, eu acho que logo daí é possível entender que, quando tu olhas para a função f, tu percebes que ela passa em x igual a a, sendo uma linha ininterrupta, sem nenhum tipo de quebra, sem nenhum tipo de falha, digamos assim. O que significa que f é contínua em x igual a a. Agora, quando tu observas a função g, reparas que a linha sofre uma interrupção em x igual a, porque a linha vem contínua até x igual a, de repente agora o gráfico sofre uma espécie de interrupção, porque o gráfico não prossegue a partir deste ponto, mas sim a partir de uma pontinha aqui em cima, a partir de uma bola aberta. O que significa que g não é contínua em x igual a a. No caso da função h, temos uma situação parecida. Só que aquilo que acontece é que tu, quando olhas para a linha da função h, vês a linha vir ininterrupta e quando chega a x igual a, de repente tem uma bola aberta aqui. Ou seja, reparem que o valor da função em x igual a não coincide com o valor da bola aberta, mas sim com este valor aqui. Ou seja, ao fim e ao cabo, tu vês uma interrupção naquilo que é a representação gráfica da função em x igual a a. O que significa que, neste caso, h também não é contínuo em x igual a a. E então podemos começar por esta abordagem gráfica que eu acho que facilita imenso a compreensão daquilo que significa ser contínua num ponto do seu domínio e não. Ou seja, uma função é contínua num ponto do seu domínio quando, graficamente, a função passa por esse ponto, por essa abscissa, não sofrendo nenhuma interrupção na sua representação gráfica. Há até quem diga que ela é contínua em x igual a a quando tu consegues desenhar a função passando em x igual a a sem nunca levantar a caneta ou o lápis, por assim dizer. Agora, graficamente é simples, é intuitivo, mas como é que isto se traduz analiticamente? Como é que tu analiticamente consegues verificar ou provar se uma função é contínua num ponto do seu domínio? É preciso ter em conta que, para estudar a continuidade, é preciso já conhecer a teoria de limites e saber resolver limites de funções. Porque o que é que me garante a mim, analiticamente, que, por exemplo, que a função f é contínua em x igual a a? Aquilo que me garante é o seguinte: eu, quando olho para a representação gráfica da função f, consigo perceber que em a função vale b. O f de a é igual a b. Agora, como é que eu percebo que a linha é ininterrupta, que não sofre nenhuma interrupção em x igual a a? Porque eu leio a linha quando me aproximo da esquerda e quando me aproximo da direita. Eu leio a linha em todas as suas vizinhanças relativamente ao ponto x igual a a. E eu percebo o seguinte: quando os valores de x se aproximam de a vindo da esquerda, todos os valores da função tendem para o valor da função em a, que é b. Ou seja, o limite da função quando x tende para a vindo da esquerda, quando x tende para a menos, é b. O mesmo acontece quando eu me aproximo da direita. Quando eu me aproximo da direita, todos os valores da função vão coincidir com o valor da função em a, que também é b. Ou seja, também o limite da função quando x tende, neste caso, para a vindo da direita, a mais, portanto, é b. Ou seja, isto é o que me garante analiticamente que não existe uma interrupção em x igual a a, porque o valor da função em a
é igual ao limite da função quando os valores de x se aproximam de A vindo da esquerda e quando se aproximam de A vindo da direita. Que reparem, não é o que acontece nas outras duas situações. No caso do gráfico da função g, reparem que o g de A é igual a B. Quando eu considero a aproximação da função g pelos valores que são inferiores a A, ou seja, o limite da função g quando x tende para A menos, percebo que os valores vão coincidir com o valor da função em A, ou seja, todos se aproximam de B. No entanto, quando eu considero esta aproximação à direita, ou seja, quando eu considero o limite da função g quando x tende para A vindo da direita, aí consigo perceber que os valores de y não vão tender para B, mas sim para o valor desta bola aberta que é C. E é isto que analiticamente me traduz a existência de uma interrupção no gráfico da função. É isso que analiticamente me faz perceber que a função não vai ser contínua em x igual a A, não passa por x igual a A de forma contínua. Passa a redundância. Reparem que no caso da função h acontece uma coisa semelhante. O valor da função em A é zero neste caso. No entanto, quando tu aqui notas a aproximação à esquerda e a aproximação à direita, consegues até perceber que elas até são iguais, ou seja, o limite da função h quando x tende para a menos até é igual ao limite da função h quando x tende para a mais. No entanto, estas aproximações tendem para o valor de b e não para o valor da função em x igual a, que neste caso era 0. Daí significar então esta interrupção no gráfico da função. Ou seja, poderemos então simplesmente aqui concluir o seguinte: graficamente é simples de entender, na minha opinião, ou seja, graficamente continua em x igual a se passar por essa abscissa de forma ininterrupta, sem existir uma quebra, sem existir uma falha, digamos assim. Agora, analiticamente, uma função é contínua em x igual a, e atenção, sendo A pertencente um valor ao domínio da função, analiticamente uma função é contínua em x igual a, se o valor da função em A coincidir com o limite da função quando x se aproxima desse valor de A vindo da esquerda, e igual ao limite da função quando x se aproxima desse valor de A vindo da direita. Esta é a condição analítica que se deve cumprir para que, graficamente, não haja uma interrupção no gráfico da função, ou seja, para que a função seja contínua em x igual a A. Isto é, ao fim e ao cabo, se nós pensarmos bem e nos lembrarmos da teoria de limites, uma função é contínua num ponto do seu domínio quando admite limite nesse mesmo ponto do seu domínio.